promessa. Nós vamos falar sobre promessa, que está no livro de Josué 21:43, que diz assim: assim, o Senhor deu ao israelita toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Glória a Deus. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão naquela época, mais de 500 anos, 400, 500 anos atrás. Deus prometeu a Abraão que iria dar uma terra para ele, uma terra em que ele iria ter uma descendência muito grande. Ô Luciane, feliz aniversário. Deus abençoe, prima. Então, Deus prometeu a Abraão. E o povo, depois que Deus prometeu a Abraão, Abraão conquistou, fez uma grande nação. A Bíblia fala que Deus mostrava para ele as estrelas do céu, as areias do mar, e falava assim: tu serás grande, e tu terás uma nação aí que tu nem conseguirá contar. E foi o que aconteceu. Abraão se tornou pai da fé e pai de grande nação, pai de multidão. E aí depois o povo, por algum motivo, ele simplesmente foi cativo ao Egito. Porque aí depois veio Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, veio José. Aí veio a crise, a fome, que vocês muito sabem. E aí aconteceu que o povo do Egito, para não morrer, o povo de Israel foi morar no Egito. E depois de um bom tempo, o povo de Israel se tornou cativo ao Egito e trabalhava como escravo. E aí Deus levantou a Moisés para libertar o povo do Egito e falar para eles que iria devolver a terra, ou que ia entregar a terra prometida para eles. Assim como eles saíram da terra prometida para não morrer e viver no Egito, aí Deus falou que eles iam retornar à terra, mas para isso demorou mais ou menos 40 anos. 40 anos para o povo herdar a terra prometida. Mas aí teve um probleminha muito sério, porque Deus, ele conduzia o povo para a terra prometida. Libertou o povo de Faraó, como você muito sabe, dos egípcios. Aí o Senhor fez com que os soldados, os egípcios, seus cavaleiros morressem todos. E Deus abriu o mar para que o seu povo, o povo de Israel, ao qual ele tinha prometido uma terra que manava leite e mel, que mana leite e mel, né? Ele falava bem assim, ele passasse pelo rio e fosse em direção à terra. E isso Deus prometeu, não deixou que o povo morresse no meio do caminho. Mas aí veio o problema. No meio da perseguição, no meio do percurso, no meio da peregrinação em que eles estavam no deserto, Deus, em momento nenhum, deixou eles na mão. Deus prometeu que iria cuidar da forma mais precisa possível. Suas roupas não desgastavam, suas sandálias não desgastavam, não existia fome, porque Deus mandava maná todos os dias, café da manhã, almoço e janta e um chazinho para dormir, né? Deus mandava tudo. Eu estou ironizando aqui porque o povo recebia comida, recebia água, recebia alimento, e as suas roupas não desgastavam, porque Deus não permitia que isso acontecesse. E aí o que aconteceu? O povo murmurava, o povo reclamava, o povo nunca estava satisfeito. E isso fez com que Deus ficasse muito chateado com isso. Deus falando assim: poxa vida, eu prometi para vocês, estou cumprindo, coloco até uma coluna de nuvem de dia para não queimar vocês, coloco uma coluna de fogo para aquecer vocês à noite, não deixo que nada aconteça nem de dia e nem de noite, não deixo que falta nada, mas você ainda mesmo assim não entende quem sou eu. Irmãos, quero parar aqui agora a mensagem para poder falar para você que muitas vezes o Senhor, ele faz tudo para você, faz tudo, de tudo ele te dá, ele não deixa faltar nada, ele é a tua provisão todos os dias, as tuas compras são feitas todos os meses, o teu gás tem, a tua luz é paga, a tua água é paga, você consegue ainda de vez em quando comer um x-salada, uma pizzazinha, mas não entende que é o Senhor que provê todas as coisas, porque acha que a felicidade está no dinheiro, está na prosperidade financeira. Irmão, vou te dizer uma coisa, você estando com Deus, você já tem tudo.
Você estando na presença de Deus, entendendo quem é Deus, você já tem tudo, você já tem todas as coisas, você não precisa de dinheiro para ser feliz, porque se precisasse, se dinheiro trouxesse felicidade, realmente muitos ricos, milionários não estariam se suicidando. Diariamente morre um milionário, morre um rico. Por quê? Porque falta algo que a gente tem e às vezes não reconhece. Às vezes não reconhecemos que precisamos reconhecer a Deus como o único provedor da nossa vida. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o nosso Deus todo poderoso. Deus da provisão. Ele é o nosso Jeová Jirê. Presta bem atenção. Nosso Deus, ele não é um Deus qualquer, não é Deus de pau. E às vezes nós vivemos aí a reclamar, vendo que o boi do outro está engordando mais do que o nosso. Mas é porque Deus não engorda o nosso, porque Ele quer que a gente dependa dEle todos os dias. Se Deus não te deu ainda aquilo que você tanto pede e aquilo que Ele te prometeu, é porque você ainda não está preparado para receber. O povo de Israel tinha a promessa de entrar na terra prometida. E o que aconteceu? Ele não deixou que aquela geração entrasse por causa da murmuração. Eles não estavam preparados para receber a bênção. Eles não estavam preparados para receber a promessa. E Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida por causa disso. E ele disse assim: essa geração não herdará a terra. Vai entrar uma outra geração que não viu nada acontecer, que não viu o mar vermelho abrir, que não viu nada, que não viu o maná caindo, que não viu nada acontecer antes de quando eles saíram de lá. E nessa geração tem Josué e Caleb incluído nessa geração. E às vezes nós temos tudo nas nossas mãos. Nós temos a presença de Deus, nós temos a provisão de Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso favor. E às vezes nós queremos algo que não é de Deus, queremos adorar ídolos, queremos depender de homens, de pessoas. Ai, ninguém olha para mim. Hoje eu estava escutando uma ministração que veio de encontro à minha vida. E uma coisa que eu não deixei me abater. No início eu sentia muita falta, irmãos. Para quem não sabe, eu tenho um pai que é vivo, mas nunca foi presente na minha vida. Eu tenho um pai que me abandonou desde quando eu era criança, que sempre me rejeitou e nunca teve uma palavra de pai para me dar, um conselho para me dar, uma direção para me orientar, nunca. Mas eu nunca usei isso de artifício para me dar como coitadinho. Ai, Deus prometeu, mas se eu tivesse um pai, eu estaria melhor. Não. O tempo certo de Deus foi quando eu o aceitei e entendi que eu não tinha um pai biológico, mas eu tinha um pai que era celestial, aleluia. Um pai que cuidava de mim, um pai que me dava direção, um pai que falava comigo, que me repreendia e me orientava quando eu estava errado. Eita glória, o negócio tá ruim aqui. Aí. Tá bom, tá ruim não, tá bom. É que o meu computador desligou e eu não quero usar o computador. E aí agora eu vou ficar aqui melhor. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma deficiência, eu sou monocular, eu não enxergo desse olho. E nem por isso nunca ninguém viu eu reclamando de que eu sou deficiente visual. Ai, eu não tenho um olho, eu não tenho esse pulmão aqui, a metade do pulmão foi arrancada, a pleura. Mas ninguém vê eu postando na internet: ai, eu sou um coitadinho, ninguém olha pra mim porque eu sou deficiente, eu não tenho pulmão, eu não tenho um monte de coisa, irmãos, eu não tenho vesícula, eu não tenho um monte de coisa. Mas eu nunca uso desses artifícios, desses problemas que eu passei, que eu passo, para usar como muleta, para as pessoas olharem para mim e ver eu como coitadinho. Deixa de ser coitado, deixa de ficar sendo vítima de tudo, da humanidade, da situação, do cidadão. Ai, meu pastor não olha para mim, eu não vou mais na igreja. Ai, o meu marido não me leva para passear, eu vou separar. Ai, as vizinhas não falam mais comigo só porque eu estou indo na igreja. Ai, e cheio de frescura. Para com isso, você não tem que se vitimar em nada. O povo de Israel, ele ficava toda hora murmurando: ai, se eu estivesse no Egito, eu teria cebolas, eu teria comida. Aí o Senhor me trouxe para o deserto para morrer aqui. O Senhor tinha uma promessa, irmão. Se você hoje está passando pelo deserto, é porque o Senhor está te tratando. O Senhor tem uma promessa para a tua vida e você não entendeu ainda. O Senhor tem uma promessa para ti, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus sonhos. Mas você precisa acordar, você precisa entender.
Você precisa crer que a promessa que o Senhor fez para você vai se cumprir. Ou não? Ou Deus é homem para mentir? Aonde você viu que Deus ele não cumpre as suas promessas? Irmão, você tem que entender isso. O povo de Israel ele não herdou a terra prometida simplesmente porque ele não acreditou. Queria levantar ídolos, bezerro de ouro, Deus de pau, isso e aquilo, bababá, bibibi. E aí o que aconteceu? Simplesmente não viu. O único que viu foi Moisés. Moisés viu a terra. Mas Moisés já estava cirando tanto que Deus fez assim, recolheu. Porque muitas coisas acontecem que Deus recolhe das nossas vidas, não é por causa que a gente está em pecado, não. É porque Deus já sabe que no futuro a gente pode perder a nossa salvação. E às vezes Ele tira pessoas do nosso lado, tira pessoas do nosso convívio, nos tira de um lugar de acomodação e nos leva para outro, onde a gente tem que acordar para poder assumir o ministério que Deus tem para nós. E você está aí no comodismo, em águas rasas, Deus querendo te levar para águas profundas. Querendo te levar para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. A terra, ela simboliza a promessa, aquilo que Deus prometeu para ti. E você está o quê? Esperando o quê? Hoje é dia de atitude. Hoje é dia de você tomar uma atitude. Se era a resposta de Deus que você estava esperando nessa noite, ou você estava esperando nessa semana, Deus manda te dizer, é momento de sair do raso e ir profundo. E acreditar que a promessa dele na tua vida vai se cumprir. Amém? Ou não amém? Ou você ainda vai continuar na mesma? Você vai continuar navegando em águas mansas, em águas tranquilas, porque águas tranquilas não faz bom marinheiro. Tem que passar pelo deserto, mas passar pelo deserto, não ficar no deserto, não se vitimando, achando que as pessoas vão fazer alguma coisa por você, ou que Deus lá de cima está olhando assim, ai, coitadinho, ai, eu não vou mais para a igreja, ai, tadinho, perdi uma ovelha. Tu acha que Deus vai ficar assim? Negativo, irmão. Deus vai dar mais prova para você se reerguer. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, que a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida, na tua vida, não na vida dos outros, na tua. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto. É lá que vem o nosso socorro, a nossa provisão. O maná não vinha da terra não, vinha do céu. E é dessa forma que nós temos que entender que muitas coisas Deus permite que aconteça em nossas vidas, para que a gente acorde, preste atenção, não seja vítima, não se vitimismo, não use vitimismo para querer tocar o coração das pessoas. Seja corajoso, passa pela sua dificuldade com dignidade, passe, mas passe, não fique, passe e erga um altar na tua casa de adoração ao Senhor e adore ao Senhor. Josué, e quando viu que a terra prometida já estava mais próxima, simplesmente ele não recuou. Ele não recuou, pegou o povo e colocou na beira do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele simboliza muito para aquele povo naquela época, e simboliza até hoje. O Rio Jordão foi o rio que batizou Jesus. O Rio Jordão foi o rio que aconteceu os maiores feitos da face da terra. Foi aonde a presença do Espírito Santo veio com uma forma de uma pomba. Quando Jesus foi batizado ali no rio, o céu se abriu. Foi ali que o leproso Naamã se curou. Deus curou Naamã no rio Jordão. E aí o rio, esse mesmo rio, está à frente do povo, está à frente da promessa, está na frente da promessa. A promessa está após o rio. E o que você faz quando vê adversidade, quando vê dificuldade? O que você faz? Você recua ou você fica ali na beira esperando o momento para avançar? O que você faz? Você desiste quando vem as adversidades na sua vida. A promessa está quase pronta, está quase moldada, perfeita, já pronta para ser entregue para você, mas precisa de mais um teste, mais um obstáculo para você cumprir. Você faz o quê? Você desiste simplesmente? Ou você passa o rio? E Deus viu que ali existia um povo corajoso, que através do líder Josué e o Caleb, Deus providenciou que o rio fosse um obstáculo para eles, mas eles viram que ali do outro lado, aleluia, o outro lado estava a promessa de Deus. Do outro lado estava a promessa de Deus, irmãos. Quando eu me converti, Deus tinha uma promessa para a minha vida de que ia me curar. Deus me curou.
Mas não foi fácil, porque eu passei por várias adversidades para poder chegar até a cura, porque Deus estava testando a minha fé. Será que esse rapaz vai cumprir? Será que esse rapaz vai permanecer? Mas mesmo assim eu vou cumprir a minha promessa com ele, porque ele está passando em todos os testes. E aí o Senhor cumpriu a promessa na minha vida. Fui curado, aleluia, glória a Deus. Fui curado de uma enfermidade que jamais os médicos falaram que tinha cura, mas Deus curou, porque quem é dono da minha vida é Ele que restaura, é Ele que deixa, que permite, é Ele que faz acontecer, e as coisas acontecem mesmo, porque o possível seja para nós, mas o impossível é só Ele que faz, não tem outra. E aí o Senhor permitiu, depois o Senhor tirou tudo, irmãos, tirou tudo. A minha saúde já estava debilitada, os meus amigos sumiram, e olha que eu tinha muito amigo, hein? Centenas viviam ao meu redor. Achava que tinha, como diz a voz ali atrás. Achava que tinha amigos, sumiram todos. Tinha dinheiro, que eu sempre trabalhei avulso, sempre tive meu negocinho e sempre estava com dinheirinho no bolso. Perdi tudo. E o Senhor um dia prometeu para mim que ia me restaurar, que ia me dar. Eu lembrava de Jó. Eu falei, mas eu não quero perder mais. Eu estou cansado de perder, eu não quero mais. Eu já estou cansado. E o Senhor falou, pois bem, pois agora vai para o teste. Fiquei 8 anos no teste. 8 anos. 8 anos esperando a promessa do Senhor se cumprir na minha vida, mas eu não desisti. Era no momento que eu passava necessidade, pegava a cesta básica na igreja, passava dificuldade, não ia para cinema, não comia na pizzaria porque não tinha dinheiro. Raramente era convidado para algumas festas, era onde eu comia uma coxinha, comia um bolinho, mas em casa só tinha o básico dos básicos, e graças a Deus, e quando não tinha, Deus provia, colocava pessoas para mandar mistura, para mandar comida, e assim foi, vivendo durante 8 anos da minha vida, eu vivia assim, numa pendência só e dependência só de Deus. E Deus mandando, deixando faltar nada, mas mandava só o suficiente. Até um dia que a promessa se cumpriu. Deus me deu uma visão e Ele falou para mim que eu iria ser próspero. Eu iria ser próspero financeiramente, que eu ia abençoar outras pessoas, que eu ia fazer da minha cidade, eu ia ser na minha cidade um exemplo para muitos. Eu amei, glória a Deus, menino que nasceu na São Miguel, filho de uma mãe solteira que me criou, que foi minha mãe, meu pai, foi tudo para mim, a minha mãe, mas mesmo assim não tinha uma instrução tão boa para poder me direcionar para onde eu deveria andar, assim como hoje eu faço com os meus filhos. Eu direciono eles para os lugares aonde eles devem andar. Agora, se eles vão querer andar, é problema deles, eu faço isso. E aí, eu consegui, depois de 8 anos, receber a resposta de Deus. A promessa de Deus estava se cumprindo. E eu estava no lugar, só eu, sozinho, fazendo algo que parecia para mim algo simples, mas era o sinal de que a promessa do Senhor estava se cumprindo na minha vida. E ali eu comecei a chorar, comecei a me derramar em lágrimas, e ali eu senti a presença de Deus falando comigo. Eu estou contigo, filho. Não te assombre que eu te sustento com a destra da minha justiça, e toda promessa que eu fizer para você vai se cumprir. Permaneça firme, cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das tuas. Cuide dos meus mandamentos, que eu cuidarei dos teus sonhos. E é assim que Deus faz, e é assim que eu vivo hoje. Eu vivo em obediência aos meus líderes, eu vivo em obediência aos meus pastores, eu vivo em obediência às pessoas que estão acima de mim e aquelas que não estão também, a respeito, e faço da melhor forma possível para que eu possa ser agradável a elas. Hoje eu tenho uma colocação na sociedade de uma pessoa com a reputação ilibada, com um caráter ilibado, com uma pessoa de respeito na cidade, e é assim que eu quero morrer. Eu não quero me contaminar com os manjares que existem por aí, bem porque eu recuso muitas coisas a qual são oferecidas para mim. Peço revestimento ao Senhor todo o tempo, porque sou ser humano, sou carne, assim como você, também sou igual. Eu não sou imortal, imortal é Deus. E as coisas vão acontecer da forma natural, mas você precisa entender que a promessa do Senhor, ela vai se cumprir na tua vida quando você acordar e começar a glorificar por aquilo que você tem hoje. Porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai te dar quando você entender que no pouco Ele vai te sustentar, porque no muito você vai ter e não vai se desfazer de ninguém, não vai a soberba não vai tomar conta da tua vida, porque você vai saber que quem te deu foi aquele que te treinou para que você possa abençoar outras pessoas, sem poder, sem precisar ser altivo, sem precisar ser diferente, arrogante, prepotente, nada disso.
Você precisa ser a pessoa que Deus moldou para ser nesse mundo.